A chuva caía forte sobre São Paulo naquela tarde de terça-feira. O céu parecia pesado, como se a cidade inteira carregasse o mesmo peso que vivia dentro de Rafael Montenegro. Do alto do edifício de vidro onde ficava a sede da Montenegro Empreendimentos, ele observava o mundo lá fora. Pessoas correndo, buzinas, pressa. Tudo tão vivo e ele tão vazio. 5 anos. 5 longos anos desde o acidente que levou Clara e Helena, sua esposa e sua filha. Desde então, o homem que fora pai e marido transformou-se em algo diferente. Uma máquina precisa, eficiente, incapaz de sentir. Senhor Montenegro, o senhor vai sair agora? Está chovendo muito, avisou o motorista. A chuva não me incomoda, respondeu ele, sem tirar os olhos da janela. O carro preto cortou as avenidas molhadas. As luzes refletiam no asfalto. E Rafael permanecia em silêncio, preso em pensamentos que não sabia mais como calar. Foi então que viu, na calçada próxima ao cruzamento da Rua Augusta, um pequeno grupo de crianças corria sob a chuva, rindo, tentando recolher latinhas de refrigerante para vender. Entre elas, um garoto de cerca de 6 anos, magro, com uma capa de plástico transparente e um sorriso largo demais para quem tinha tão pouco. O carro parou no semáforo. Rafael desviou o olhar, mas algo o obrigou a voltar. O menino se aproximou da janela e, sem medo, bateu de leve no vidro. Senhor, o senhor quer comprar um desenho? Perguntou, segurando uma folha amassada. Rafael franziu a testa. Desenho. Em meio à chuva, o menino mostrava uma folha colorida, meio borrada, com um sol amarelo enorme e um homem de terno segurando a mão de uma criança. Fui eu que fiz. É o pai do meu amigo imaginário. O semáforo abriu. O motorista olhou para Rafael, esperando o sinal para seguir. Mas ele continuou olhando para o garoto mudo. Aquela frase, o pai do meu amigo imaginário. Vá, murmurou sem desviar o olhar. O carro arrancou, mas a imagem do menino debaixo da chuva não saiu da cabeça dele. À noite em casa, Rafael tentava trabalhar, mas o som da chuva batendo nas janelas o fazia lembrar do desenho. Ele abriu o laptop, mas as palavras dos relatórios se misturavam às lembranças. O riso da filha, o desenho que ela fizera no último dia, um sol amarelo igual àquele. Incomodado, levantou-se e pegou o casaco. E, senhor, o senhor vai sair? Perguntou o segurança. É assim, preciso resolver algo. Horas depois, chegou à periferia onde lembrava ter visto as crianças. A chuva havia diminuído, o chão ainda molhado. No beco estreito, luzes fracas piscavam. Ele seguiu o som de risadas e encontrou uma mulher jovem distribuindo cobertores para as crianças. Desculpe, a senhora trabalha aqui? Sou Sofia, professora voluntária do abrigo São Miguel, respondeu ela surpresa. Posso ajudar? Procuro um menino. Deve ter uns 6 anos. Estava vendendo desenhos hoje à tarde. Sofia sorriu. O Gabriel. Está ali dentro, secando as roupas. Por quê? Ele aprontou alguma coisa? Não, disse Rafael, e sua voz saiu mais baixa do que esperava. Ele só me fez lembrar de alguém. Minutos depois, Gabriel apareceu segurando o mesmo desenho. Quando viu Rafael, abriu um sorriso. O senhor voltou. Quer ver outro desenho? Rafael ficou sem palavras. A simplicidade, a confiança, o brilho no olhar do garoto, tudo aquilo desmontava o gelo que ele carregava. Sofia observava em silêncio, curiosa. Onde estão seus pais, Gabriel? Minha mãe foi para o céu. Meu pai, não sei. Mas tudo bem, eu tenho o sol. Rafael engoliu seco. Por um instante, a voz da filha ecoou em sua mente. Papai, quando chover, o sol ainda está lá, só que escondido. Ele fechou os olhos. Quando os abriu, disse apenas, você gosta de desenhar? Sim, mas não tenho mais papel. Amanhã vou trazer alguns. Gabriel sorriu, e algo dentro de Rafael, algo que ele acreditava morto, começou a se mover. Naquela noite, de volta à cobertura, ele tirou o paletó e, pela primeira vez em 5 anos, não ligou o noticiário nem abriu o laptop. Ele apenas ficou olhando para a chuva e sussurrou para si mesmo. O sol ainda está lá, só que escondido. E foi assim que tudo começou. A história de um homem que não acreditava mais em nada e de um garoto que o ensinou a acreditar de novo. Na manhã seguinte, o sol de São Paulo ainda lutava para romper as nuvens pesadas. Rafael Montenegro estacionou o carro diante do pequeno abrigo São Miguel.
Não sabia explicar o motivo de estar ali. Talvez fosse culpa, curiosidade, ou apenas o eco daquela frase: "Eu tenho o sol." Sofia Almeida o reconheceu de longe. "Ah, senhor Montenegro!" Achei que nunca mais fosse aparecer. Prometi que traria papel e lápis para o menino. Ela arqueou uma sobrancelha desconfiada. "Oh, os ricos sempre prometem coisas que esquecem no dia seguinte." "Surpresa boa, o senhor lembrar." Rafael não respondeu. Apenas entregou a ela uma sacola grande, cheia de cadernos, caixas de lápis de cor e tintas. Quando Gabriel o viu, correu. "Senhor, eu desenhei o sol de novo, quer ver?" O desenho estava borrado, mas o sorriso do menino era perfeito. Sofia observava a cena com um misto de ternura e alerta. "Ele se apega rápido. Tome cuidado com o que promete." Rafael desviou o olhar, como se aquelas palavras o atingissem onde doía. Horas depois, enquanto o menino brincava com as tintas, Sofia contou sua história. O abrigo sofria ameaças de despejo e as crianças seriam transferidas. Rafael ficou em silêncio até que perguntou: "E esse menino? Para onde ele vai?" "Para onde sempre vão, senhor?" "Para lugar nenhum." A resposta ecoou fundo. Ele olhou para Gabriel sentado no chão, pintando o mesmo sol amarelo de sempre. E sem planejar disse: "Ele pode ficar comigo. Por alguns dias." Sofia arregalou os olhos. "O quê?" "Isso é impossível. O senhor nem conhece ele." "Conheço o suficiente para saber que ele não devia dormir num chão molhado." O tom da voz dele não deixava espaço para discussão. Sofia hesitou. Depois respirou fundo. "Ah, tudo bem. Mas vou junto. Pelo menos até ele se acostumar." Rafael apenas assentiu. À tarde, o carro preto subiu as colinas em direção ao bairro nobre de Morumbi. Gabriel, colado à janela, observava os prédios, as árvores, os carros. "Uau! É aqui que o senhor mora?" "Cersei parece um castelo de vidro." Rafael quase sorriu sem perceber. Quando entraram, Sofia ficou sem palavras. Tudo era frio, perfeito, silencioso. Nenhuma foto, nenhuma flor, nenhum som. Era como se ali não vivesse ninguém. "Bonito, mas triste," ela murmurou. Rafael não respondeu. Gabriel, curioso, correu até as janelas enormes e exclamou: "Dá para ver o céu inteiro daqui." O menino começou a desenhar, deitado no chão de mármore. Sofia observava Rafael, que tentava fingir indiferença. O senhor tem filhos, não é?" Ele ficou imóvel por um instante. "Tive," respondeu seco. "E não quero falar sobre isso." O silêncio caiu pesado. Mas Gabriel, alheio à dor adulta, interrompeu. "Senhor, olha, eu desenhei o senhor e eu juntos. No papel, um homem alto e um menino de mãos dadas sob um sol gigante." Rafael sentiu algo quebrar por dentro. "Eu não sou esse homem, garoto." "É sim. Só não sabe ainda." Sofia conteve as lágrimas. Era incrível como uma criança podia dizer verdades que nenhum adulto ousava. À noite, Rafael observava de longe. Sofia fazia Gabriel dormir no quarto de hóspedes. O menino segurava o desenho contra o peito, sussurrando. "Boa noite, pai do meu amigo imaginário." Rafael ouviu e, pela primeira vez em 5 anos, sentiu o peito doer. Não de culpa, mas de saudade. Voltou para o escritório. Olhou uma foto antiga de sua filha e pensou: "Talvez eu precise desse menino mais do que ele precisa de mim." Lá fora, a chuva recomeçou. Mas dentro daquela casa de vidro, uma nova história já havia começado. Silenciosa, improvável e completamente real. O amanhecer chegou manso sobre São Paulo. Os primeiros raios de sol entraram pelas enormes janelas de vidro e pousaram no rosto adormecido de Gabriel. O menino respirava tranquilo, encolhido sob o cobertor que parecia grande demais para o seu corpo pequeno. Rafael Montenegro observava da porta em silêncio. Não sabia o que fazer com aquilo, com aquele pequeno ser dormindo em sua casa, em seu espaço, no coração de um homem que jurara nunca mais deixar ninguém entrar. Na cozinha, Sofia preparava café. O aroma se espalhou pelo ambiente, invadindo até o escritório. "Você não sabia que o senhor tomava café da manhã," disse ela com um leve sorriso. "Normalmente não tomo." "Então é um bom dia para começar." Rafael sentou-se desconcertado. Enquanto ela falava sobre as crianças do abrigo, ele apenas ouvia o som da chaleira e o riso distante de Gabriel brincando com o cachorro do segurança. Era estranho. Há anos a casa não soava tão viva,
Quando Gabriel entrou na sala com os cabelos bagunçados e os olhos curiosos, olhou para Rafael e perguntou: "O senhor trabalha em quê?" "Já construo prédios." "Prédios que tocam o céu?" "Que assim?" respondeu e percebeu que estava sorrindo. Sofia observava a cena, surpresa. Aquele homem que no dia anterior mal conseguia olhar para uma criança, agora tentava esconder o riso. Algo estava mudando. Devagar, mas de forma irreversível. Durante o almoço, Gabriel falou sem parar. Sobre o abrigo, sobre as outras crianças, sobre seu sonho de ter uma bicicleta azul. Rafael fingia não dar atenção, mas memorizava cada palavra. Mais tarde, quando Sofia foi ao mercado, ele ficou sozinho com o menino. O silêncio voltou a tomar conta da casa. Gabriel olhou em volta curioso. O senhor mora aqui sozinho, né?" "É sim." "Não fica triste?" "Só a tristeza é perda de tempo. Minha mãe dizia que tristeza é o jeito do coração pedir abraço." Rafael ficou imóvel. As palavras do menino atingiram um lugar que ele tentava esquecer. "Sua mãe dizia isso?" "Dizia, antes de ir morar com o sol." O silêncio que se seguiu foi denso. Rafael levantou-se e caminhou até a janela. Por um instante, desejou ter algo para dizer, mas as palavras simplesmente não vinham. À noite, o menino teve um pesadelo. Sofia tentou acalmá-lo, mas ele chorava baixinho, chamando pela mãe. Rafael apareceu na porta, tenso, sem saber o que fazer. "Ele sente falta dela", sussurrou Sofia. "Todos sentimos falta de alguém", mas então Gabriel abriu os olhos e viu Rafael. "Posso ficar aqui, só até o medo ir embora?" Rafael hesitou. Depois sentou-se ao lado da cama. O menino se encolheu, encostando a cabeça em seu braço. A respiração dele foi desacelerando, até adormecer de novo. Sofia observava da porta, e pela primeira vez viu aquele homem. O bilionário frio, o rosto sempre impassível, com os olhos marejados. Naquela noite, ninguém falou mais nada. Mas algo havia mudado para sempre. Rafael levantou-se devagar. Ajeitou o cobertor sobre o garoto e sussurrou: "Boa noite, pequeno." Do lado de fora, a chuva começava a cair outra vez, leve, como se abençoasse o novo laço que nascia ali. E dentro daquela casa de vidro, o silêncio não era mais vazio. Era o som de um coração reaprendendo a bater. As semanas se passaram. A presença de Gabriel transformou o cotidiano de Rafael Montenegro. O som das risadas do menino se misturava ao teclar do computador. E a cada manhã ele encontrava desenhos espalhados pela casa. Sóis, prédios, sorrisos. Era como se, pouco a pouco, cada traço apagasse um pedaço da escuridão que ele carregava. Sofia vinha todos os dias. Ela ensinava a Gabriel, ajudava na casa e aos poucos foi conquistando também os silêncios de Rafael. Entre eles nasceu algo leve, quase imperceptível, mas real. Uma ternura que nenhum dos dois sabia nomear. Mas a tranquilidade não dura para sempre. Numa tarde chuvosa, a secretária de Rafael entrou em pânico em sua sala. "Sr. Montenegro, o senhor precisa ver isso." Ela mostrou a tela do celular. Uma matéria havia acabado de sair. Bilionário de São Paulo abriga criança sem autorização judicial. Quem é o menino misterioso? Fotos, especulações, comentários. Em minutos, as redes sociais explodiram. O nome de Rafael virou manchete. Chamavam-no de irresponsável, de excêntrico, até de criminoso. O conselho de administração marcou uma reunião de emergência. Na mesa, homens engravatados o observavam com desprezo. "Rafael, isso é um escândalo. Está colocando em risco a imagem da empresa. Aquela criança não é problema da Montenegro Empreendimentos. Ou você devolve o menino ao abrigo, ou será afastado da presidência." Rafael manteve o olhar firme, mas por dentro sentia o coração bater, como não batia há anos. Devolver Gabriel. Como se devolve o que já virou parte de você? Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou Sofia nervosa com o telefone na mão. "Eles querem levá-lo de volta amanhã. A assistente social já foi avisada." "Não vou permitir", disse ele. "Rafael, pense bem. O sistema é cruel. Eles podem te acusar de sequestro. Se amar uma criança for crime, então que me prendam." A chuva engrossou lá fora. Gabriel, sem entender, os observava do corredor. "Eu fiz algo errado, senhor?" Rafael se ajoelhou diante dele, tocando seu rosto. "Ei, não, pequeno. O errado é o mundo." Sofia chorava em silêncio. Ela sabia que o peso daquela decisão seria enorme. Na manhã seguinte,
Repórteres se aglomeraram diante da mansão, as câmeras apontadas para o portão, microfones gritando perguntas. Mas Rafael já havia tomado sua decisão. De terno escuro, desceu os degraus da entrada com Gabriel pela mão. O menino apertava seus dedos com força, assustado. Ele olhou para o mar de jornalistas e respirou fundo. Disseram que enlouqueci, começou com a voz firme. Talvez seja verdade. Mas a loucura é a única coisa que me fez lembrar o que é ser humano. As câmeras disparavam flashes. Durante anos vivi cercado de dinheiro e paredes de vidro. Mas este menino me mostrou que amor não se compra, se conquista. E eu escolho ficar com ele, não como empresário, mas como pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sofia de longe chorava. Gabriel olhou para ele e sorriu. Aquele mesmo sorriso da chuva semanas atrás. Então o senhor vai ser meu pai de verdade? Só se você me deixar tentar. Rafael o abraçou diante de todo o país. As câmeras capturaram o instante. O homem mais frio de São Paulo chorando pela primeira vez em público. Naquele abraço, nada mais importava. Nem empresas, nem manchetes, nem medo. Apenas a verdade de dois corações que, sem planejar, se encontraram e se curaram. Naquela noite, a tempestade cessou. Sofia entrou na casa silenciosa e encontrou Rafael na varanda, observando o horizonte. Gabriel dormia no quarto, abraçado ao mesmo desenho de sempre. O homem e o menino sob o sol amarelo. "Valeu a pena?" perguntou ela. "Tudo, até a dor", respondeu ele. "Porque foi ela que me trouxe até aqui." O vento soprou leve. E pela primeira vez, o homem que perdera tudo entendeu que, às vezes, é preciso quebrar para reaprender a amar. 5 anos se passaram. O tempo, que antes parecia inimigo, agora se tornara aliado de Rafael Montenegro. As rugas no rosto não eram cansaço, mas lembranças de uma vida que finalmente valia a pena ser vivida. Na varanda da casa de praia em Angra dos Reis, o som do mar misturava-se às risadas de Gabriel, agora com 11 anos. Ele corria descalço pela areia, tentando pegar o cachorro que latia feliz. "Pemoi, pai Wallens, olha, consegui!" Rafael levantou os olhos do livro e sorriu. Ainda se surpreendia ao ouvir aquela palavra, pai. 5 letras simples que, por tanto tempo, ele acreditou que nunca mais seriam dele. Sofia se aproximou trazendo café. O cabelo dela balançava com o vento, e havia no olhar a mesma serenidade de sempre. "Ele tem sua teimosia e sua coragem", respondeu ele sorrindo. Sentaram-se lado a lado, observando o menino brincar. Entre eles o silêncio era leve, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não precisam mais se explicar. Rafael olhou para o horizonte, lembrando-se do homem que fora, o bilionário frio, prisioneiro do próprio medo, que acreditava que amar era fraqueza. Hoje aquele homem não existia mais. Em seu lugar estava alguém que sabia fazer panquecas, que acordava de madrugada por causa de um pesadelo, que se emocionava com um desenho colorido deixado na geladeira. Gabriel correu até eles, segurando um papel. "Fiz um novo desenho, pai. Olha." No desenho, havia 3 figuras de mãos dadas sob um sol enorme. No canto, o menino escrevera com letras tortas: "Minha família." Rafael olhou para o papel e os olhos se encheram d'água. Sofia colocou a mão sobre a dele, sem dizer nada. O vento soprou mais forte, levando o som das risadas até o mar. Sabe, Sofia", disse ele olhando para o horizonte, "eu passei metade da vida construindo prédios para tocar o céu. E só agora percebo que o céu sempre esteve aqui." Ela encostou a cabeça em seu ombro. "E onde fica o céu, Rafael?" "No riso dele, no teu olhar. No lar que a gente construiu." O sol descia devagar, pintando o mar de dourado. Gabriel gritava feliz correndo entre as ondas. E naquele instante, Rafael Montenegro, o homem que um dia acreditou não saber amar, entendeu o verdadeiro significado de ser pai. O amor não o tornou fraco. O amor o tornou inteiro.